Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos no capítulo 4 que muitos necessitados estavam sendo contemplados com vendas de propriedades para socorrer aquelas pessoas. No dia do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, havia ali muitas nações, 15 nações, e houve muita conversão ali. E muitos não voltaram mais para os seus países de origem. E a igreja, ela buscou, de certa forma, atender às necessidades básicas daquelas pessoas. E no capítulo 4, termina que Barnabé, que era de Chipre, ele vendeu uma propriedade, vendeu um campo, e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então havia todo esse entendimento de ajudar o irmão, ajudar aos irmãos necessitados da igreja. Mas o capítulo 5, ele vai falar de um certo homem chamado Ananias, com sua mulher, com sua esposa chamada Safira. E os dois venderam uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Nós temos que entender que vender a propriedade não era uma obrigação, era voluntário. Você podia vender, não vender. Mas o que aconteceu aqui é que eles venderam a propriedade, retiveram parte dos recursos e levaram somente uma parte para depositar aos pés dos apóstolos. E nós vamos ver no versículo 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, como é, meus irmãos, que Pedro descobriu que eles venderam a propriedade e parte dos recursos eles subtraíram? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, ele informa, né? É através do Espírito Santo que Pedro sabe que houve aqui uma subtração dos recursos que foram auferidos. Porque uma coisa, meu irmão, é a questão de falar a verdade. Era muito simples dizer assim: olha, Pedro, nós vendemos uma propriedade por X, vamos dizer 100. Eu fiquei com 50 e vou dar 50 para distribuir entre os necessitados. Tinha algum problema? Nenhum. Ou eu vendi a propriedade e não quero dar nada. Eu quero manter o dinheiro, também não tinha problema nenhum. Porque isso era a verdade. O problema aqui é que eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. E o que está acontecendo hoje, irmãos, é muita mentira dentro das igrejas. Pessoas mentindo, né? Mentindo para Deus, mentindo para o Espírito Santo. E conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Não existe, irmãos, mentira pequena e mentira grande. A palavra de Deus diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida eterna. Então, nós temos que entender, meu irmão, que o convertido, aquele cheio do Espírito Santo, ele não anda mais na prática da mentira. A mentira não faz mais parte de uma pessoa convertida, de uma pessoa regenerada. Então, você tem sempre que falar a verdade. Aqui, nesse caso, houve uma mentira desnecessária. E a mentira não foi para o homem, foi para o Espírito Santo. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, o que aconteceu? Naquele momento, ele teve a morte física. Ele morreu imediatamente. Hoje em dia, isso não acontece mais, porque as igrejas estão tendo muitas pessoas mentindo. Mas não tem a morte física imediata. Mas aqueles que estão dentro da igreja mentindo para o Espírito Santo, mentindo para Deus, eles têm a morte eterna. Então você tem um sofrimento eterno. Porque a pessoa que morre no pecado da mentira, ele tem a morte eterna. Mas o texto continua dizendo que, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Eles sepultaram aqui Ananias, né? Diante daquilo que ele fez, diante da mentira que ele pregou para o Espírito Santo. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Já tinha acontecido, o marido tinha morrido, mas Safira não sabia de nada do que estava ocorrendo naquela situação. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Então Pedro aqui, ele dá uma chance a ela, dela se redimir. Porque ele diz um valor e ela confirma. Só que ela mente também para o Espírito Santo, igual que o marido fez. Porque os dois já haviam combinado a mentira. E aí, meus irmãos, o pai da mentira é Satanás. Cuidado com a mentira, meus irmãos. Muito cuidado. Porque a mentira abre a porta para que o inimigo entre na vida da pessoa que mente. Ele entra e destrói a vida da pessoa. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Então agora Pedro dá uma chance à esposa de Ananias, Safira, mas ela nega também, ela mente para o Espírito Santo, e no mesmo instante ela caiu, né? E acharam-a morta, entrando os moços acharam-na morta, e levando, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor em toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. E foi muito forte. Porque não havia necessidade nenhuma que isso acontecesse. Bastava ter dito a verdade e nada disso teria ocorrido. Então isso aqui, meus irmãos, esse trecho bíblico, essa perícope, serve para que nós possamos ter plena consciência da necessidade de uma prática verdadeira da palavra de Deus. Uma vida em consonância com a palavra de Deus. Que nós possamos praticar sempre a verdade. Mas o fato é que os apóstolos, eles
faziam muitos sinais e prodígios, eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. Jesus tinha dito, quando o Espírito Santo viesse, e ele se enchesse do Espírito Santo, eles iam fazer muitos sinais, muitos prodígios, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Quando o templo foi reformado, Herodes o Grande reformou o templo. Ele criou um pórtico, tipo uma varanda ao lado do templo, e nesse pórtico, mas dos restantes ninguém ousava aprontar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Porque estava vendo muitos milagres, né? Muitas curas, né? E todas essas curas eram feitas no nome de Jesus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado lá no trono, à direita de Deus Pai, mandou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele capacita agora os apóstolos. O último apóstolo que nós temos é Paulo. Paulo é o último apóstolo. Então, hoje nós não temos mais apóstolos, porque os apóstolos tinham um poder específico para dar seguimento à obra do Senhor Jesus. Então, quando você escuta hoje que existe apóstolo de hoje, são inverdades, são hipocrisias. Hoje nós não temos mais apóstolos hoje, nos dias de hoje. Mas o fato é que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então, aquilo que estava acontecendo, muitos crendo no que eles estavam vendo. E a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, ou seja, as ruas lotadas de leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Aqui uma coisa interessante, que só a sombra de Pedro era o suficiente para curar aquelas pessoas em macas e em leitos. Mas por que isso estava acontecendo? Que nem Jesus tinha feito isso, nem o próprio Jesus. Mas Jesus tinha dito lá em João 14, 12, que coisas especiais iam acontecer. Quando nós lemos João 14, 12, diz o seguinte: se me impedirdes, 14, 12, desculpa, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E outros maiores fará. Então, Jesus tinha dito que outros maiores fará. Maiores do que o próprio Jesus tinha feito. Porque eu vou para junto do Pai. Então, Jesus já tinha previsto que obras maiores eles fizeram na realidade. Muitos maiores do que até que o Jesus fez. Porque só a sombra já curava. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Aqui diz, todos eram curados. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Os apóstolos, depois que eles viram que Jesus era realmente o Messias, que ele era o Deus encarnado, que ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, eles presenciaram a subida de Jesus. Não havia mais nenhuma dúvida sobre Jesus, quem era Jesus. Porque até então, um negou, um traiu, fugiram com medo de ser mortos. Agora eles pregam com intrepidez, com coragem, sem medo da morte. Eles agora se sentem regozijados por sofrer pelo nome de Jesus.
Mas o que acontece aqui é que essa quantidade de cura, né, ela traz inveja. Por quê? Porque Jesus curou e agora estão os apóstolos curando. Isso trouxe inveja para aqueles homens lá do Sinédrio. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Primeiro que os saduceus, ele normalmente era aquele que detinha o poder político. O sumo sacerdote era um saduceu. E o sumo sacerdote era a maior autoridade naquela época, porque somente ele podia entrar no Santos dos Santos uma vez por ano para fazer a expiação. Então era assim, era que o Sinédrio, composto de 71 membros ao todo, que fazia o julgamento administrativo, né, das questões, ele tinha muito poder. E eles mandaram recolher os apóstolos à prisão, mandaram prender diante daquilo, porque já tinham recomendado aos apóstolos que não pregassem o nome de Jesus. Evidentemente que os apóstolos tinham dito que jamais iam negar Jesus, né? Agora não tinha mais como negar. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas o fato é que esses homens estavam presos, e à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide apresentando-vos ao templo, dizer ao povo todas as palavras desta vida. Aqui aconteceu um fenômeno sobrenatural. Não houve terremoto, não houve as grades da prisão não foram arrancadas, os cadeados não foram quebrados, saíram normalmente. E aqui nós vamos entender, irmãos, que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Nós temos sempre que ter essa certeza, essa confiança, que o Deus que nós cremos é o Deus das causas impossíveis. Nada é impossível para o nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. Ele formou tudo pelo poder da palavra. Ele sabia que Ele criou o homem a pecar, e que Ele ia vir Ele mesmo, Ele ia encarnar e morrer em nosso lugar para trazer graça como fundamento da salvação. E aquele que colocar a fé em Jesus e perseverar até o fim são os eleitos de Deus e terão salvação e vida eterna. E Ele, por presciência, já sabe disso, já colocou o nome no livro da vida daqueles todos que vão até o fim, os eleitos. Mas o fato é que, pela manhã, chegando para o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Traz aí esses homens para a gente interrogar mais uma vez. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram o que tinha acontecido, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro, porque o anjo do Senhor tinha feito a obra. O anjo do Senhor é o próprio Deus na forma de anjo. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e o que viria a ser isso, o que é que está acontecendo? Novo arrombamento, novo terremoto, novo quebra de cadeado, não houve nada, esses homens não estão na prisão. E nesse inteirinho, né, chega alguém e comunicou: eis que os homens que recolheste ao cárcere estão no templo ensinando o povo. Estão ensinando lá no templo. Nisto, e no capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Porque o povo agora estava do lado dos apóstolos. Por quê? Porque esses apóstolos efetuaram muitas curas, meus irmãos.
muitos foram beneficiados, né, com as curas efetuadas pelos apóstolos. Então o povo estava agora do lado dos apóstolos e muitos estavam se convertendo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-no apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Ou seja, o próprio sumo sacerdote, que era a maior autoridade da época, né, interrogou-os, dizendo expressamente: vós vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encher Jerusalém de vossa doutrina, e querer lançar sobre nós o sangue deste homem. Vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, desse Jesus que vocês estão pregando. Mas a resposta deles é tremenda, irmãos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Importa obedecer a Deus, esse com quem nós estivemos durante muitos anos, vendo tudo que ele fez, os milagres que ele fez, do que obedecer a vocês. Eles agora pregam com intrepidez e sem medo, porque eles agora viram realmente quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que haveria de vir. E ele vai dizer agora: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Agora eles apontam o dedo para aqueles homens dentro do sinédrio, na casa deles, e diz: vocês mataram o autor da fé, vocês mataram ele de uma morte cruel, pendurado no madeiro, numa cruz, que era uma morte que só cabia para degradados, pessoas ladrões, para humilhar Jesus. Mas Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ele está dizendo que não há salvação, não há remissão de pecados fora de Jesus Cristo. Então se arrependam, coloca a fé em Jesus Cristo, porque aquele que não colocar a fé em Jesus será condenado à morte eterna. Ora, nós somos testemunha desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Esses homens agora são testemunhos de Jesus. Os homens agora, eles viram tudo que Jesus fez, meus irmãos. Mas o fato é que os apóstolos não temeram mais nada. Eles estavam dispostos a tudo, a morrer agora pelo nome de Jesus. Mas existia dentro do sinédrio um homem sábio chamado Gamaliel. Gamaliel, ele foi aquele que discipulou Paulo, que é Saulo, homem muito sábio. E eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Então havia lá uma maneira de matar os apóstolos. E aí Gamaliel disse: tenha calma. Gamaliel, levantando-se do sinédrio, era um fariseu, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco, saiam daqui. Ele disse: israelitas, atentai bem para o que ides fazer estes homens. Porque Gamaliel sabia que o povo estava ao lado daqueles homens. E ali ele ia criar um problema muito grave em matar aqueles apóstolos. Porque ele vai dizer: porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E tantos quanto lhe prestaram obediência te dispersaram e deram em nada. Quer dizer, se é de Deus, não tem o que fazer. Isso vai, né? Isso vai acontecer, isso vai em frente. Mas se não é de Deus, vai se extinguir. Como aconteceu com esse Teudas, que reuniu muita gente em seu entorno e não deu em nada. Eles fracassaram. Mas ele também vai falar
de um certo Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, porque não era de Deus. E todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Então, meus irmãos do Sinédrio, se for de Deus, não tem como parar. Mas se não for de Deus, essa coisa não vai prosperar, vai fracassar, vai perecer. Agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Se o que esses apóstolos estão fazendo é de homem, vai ser igual a Teulos, igual a Judas, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas se é de Deus, nada podereis destruí-las, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Porque no momento que essa obra é de Deus e você quer destruir essa obra, você está lutando contra Deus. Esse homem era muito sábio, Gamaliel. Ele era um dos mestres do Sinédrio. E aí chamaram os apóstolos de volta, açoitaram-nos, né? Para que açoitaram? Para intimidá-los, para não falar mais no nome de Jesus. Esse era o objetivo. Ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, aí soltaram os apóstolos. Mas o interessante aqui, para concluir esse capítulo, é que eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se. Imagina, meus irmãos, você regozijar-se, alegrar-se, né? Por ter apanhado, por ter sido açoitado. Mas eles se alegraram e regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Isso é tremendo. Eles aqui agora se regozijaram. Eles acharam o máximo porque apanharam pelo nome de Jesus Cristo, por aquele que é o Salvador da humanidade, aquele que veio trazer graça para todos nós. E aí, meus irmãos, essa ideia de não falar mais o nome de Jesus não prevaleceu para eles. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, dizendo que somente a salvação em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aí, a coisa, nós vamos ver que esses homens depois vão, juntamente com Paulo, e pregar para toda a Ásia, Macedônia e Galácia, e o Evangelho chega até aos gentios. Coisa maravilhosa que esse texto nos fala. Que Deus continue nos abençoando sempre.